Vamos então abrir nossas Bíblias em Tiago. Estamos hoje concluindo o nosso estudo no livro de Tiago. Chegamos ao capítulo 5, a partir do verso 12. Tiago 5, 12, de 12 a 20. O tema hoje é Orando com Poder. Vamos ler então o texto em Tiago 5, 12 a 20. Juramento proibido, o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não julgueis nem pelo céu, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé, ou da fé, salvará o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A morte, a alma dele, e o cobrirá multidão de pecados. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez para te adorar, para te servir. Recebe nossa adoração e louvor. Tudo que seja feito esta noite seja para a honra e glória do teu santo nome. Mas queremos também pedir-te, ó Pai, fala conosco por meio desta mensagem, que ela venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nos dando uma disposição maior de te servir. Assim nos ajuda a compreender e aplicar essa porção aqui que nos é apresentada. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Então, meus amados irmãos, as palavras são uma dádiva maravilhosa. Falar é uma dádiva de Deus. Como vimos, Tiago ele discorre durante todo o livro sobre a língua. E nesse capítulo ele volta ao tema. Ele fala lá no início que devemos refrear a língua. E aqui mais uma vez ele fala sobre o poder da oração. Então falar traz poder. Então ele volta ao tema, menciona alguns usos mais desprezíveis da língua. Quais são esses usos desprezíveis que a gente deve descartar? A murmuração, em 5:9 ele fala disso, nós não devemos murmurar. E o segundo que nós não devemos fazer é juramentos, aqui no versículo 12. Então, dois momentos que são inadequados, nós não devemos usar a nossa língua, nem para murmurar, nem muito menos para fazer juramento. Então isso era algo muito comum naquela época. Os religiosos faziam muito isso. Juravam em nome do pai, da família, de Abraão. Então faziam muita prática dessa. E ele aqui está ensinando que isso não é adequado, isso não traz honras e glórias ao Senhor. Mas também falar de maneira mais excelente, falar é a maneira mais excelente de usar a língua. Na produção ou na proclamação da palavra de Deus, como é dito em 5:10, e através da oração e do louvor. Então o texto aqui no verso 13 fala disso. Se está alguém triste, cante louvores, e se está alguém doente, ore por ele. Então a língua ela pode ser usada de uma forma que glorifica ao Senhor. Então é interessante isso, é muito forte quando o Tiago ele nos ensina o uso adequado da língua, para que ela, esse órgão tão pequeno, mas que
como o próprio Tiago diz, é como um leme, né? Pode conduzir o nosso corpo para um lado e outro, então a gente deve saber domá-lo, dominá-lo. Então essa é a intenção dele, é ensinar de como usar de maneira adequada a língua através do louvor, da adoração e das orações. Sem dúvida, a oração é um privilégio sublime e sagrado. É maravilhoso saber que, como filho de Deus, é possível achegar-se ao seu trono com liberdade e ousadia. Então nós temos essa liberdade de nos chegar diante do trono de Deus. E quando nos foi dada essa liberdade? Quando o véu foi rasgado. Então, com a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, ali abriu o homem o direito de falar diretamente com Deus. E assim nós devemos usufruir desse direito. Contando com esse direito, devemos adorar a esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. Então, nessa sessão que nós lemos aqui, Tiago nos incentiva a orar, descrevendo 4 situações nas quais Deus responde às nossas orações. Vejamos quais são estas situações onde temos nossas orações respondidas. Seriam então orações poderosas. Nada melhor do que você ter uma oração respondida. Então, primeiro, para que você tenha uma oração respondida, você deve orar pelos aflitos. Verso 13. Está alguém dentre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Está alguém sofrendo. Está alguém passando por alguma necessidade. O termo sofrendo significa padecendo em circunstâncias difíceis. Quer dizer, passando por uma situação inesperada, na qual ele não estava preparado, por isso está passando por dificuldades. Paulo usa essa palavra para descrever as circunstâncias em que que se encontrava ao sofrer por amor do Evangelho. Paulo usa essa mesma expressão referente a ele, que sofria por causa do Evangelho, lá em 2 Timóteo 2,9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Então, o sofrimento, a necessidade que Paulo passou, mesmo assim não o impediu de executar a obra de Deus. Então, ao longo da vida, o povo de Deus passa por frequências, por certas dificuldades, não resultantes de pecado, nem da disciplina de Deus, mas por causa do inimigo das nossas almas. Então, há 3 momentos que nós podemos passar por dificuldades. Um deles é quando o inimigo está nos tentando. Então, podemos passar por dificuldades como uma provação, uma tentação, perdão. Mas podemos também passar por dificuldades por conta do nosso pecado. Por conta dos pecados, nós nos afastamos de Deus, e uma vez que nos afastamos de Deus, também podemos passar por dificuldades. E a outra situação aqui é quando é resultante do pecado ou por causa do inimigo, ou pela disciplina de Deus, certo? Então podemos estar sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então é uma expressão usada até em 1 Coríntios capítulo 11. Então, sendo assim, o que fazer nesta hora? Então, quando passarmos por alguma dificuldade ou necessidade, devemos orar pelos irmãos e, além disso, não murmurar nem criticar os santos que estão enfrentando tamanhas dificuldades. Então devemos orar apenas, entregar na mão do Senhor. Se for algo que parte da nossa realidade, da nossa culpa, do pecado, pedindo perdão ao Senhor, se reconciliando com Deus. Mas se em plena consciência, como Jó passou por aquela dificuldade e tinha consciência que ele não tinha feito nada contra Deus, então é acreditar que Deus está fazendo uma obra na vida e aguardar então que Deus opere tamanha obra para que tudo se normalize, Certamente o que estamos vivendo hoje
essa pandemia, ela tem servido nesses dois âmbitos, para julgar o homem, aquele que está em pecado, como também para fortalecer a nossa fé, como uma prova que nós estamos passando para ver até onde nós cremos no Senhor, até onde está a nossa confiança em Deus. Então, ela pode ser vista nesses dois aspectos, em públicos diferentes. Então, a gente deve ter essa visão. Romanos 5,3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, às vezes é difícil passar por uma tribulação, por um momento de angústia, um momento de necessidade, mas sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, confiar em Deus acima de tudo, porque a nossa tribulação pode produzir ainda mais perseverança. É a confiança que eu tenho em Deus, que tudo isso vai passar, tudo isso logo vai passar. Então, a primeira característica aqui de como usar bem a nossa língua, a nossa boca, é orando pelos aflitos, e teremos então a resposta de Deus diante desta situação. A segunda coisa que devemos fazer é orar pelos enfermos. No verso 14 a 16 é dito aqui: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Quais características encontramos aqui específicas, onde Tiago descreve esse tipo de oração? Primeiro, a pessoa que está enferma por causa de um pecado. A sua enfermidade é causada por conta de um afastamento de Deus, ou de uma frieza espiritual. Então, no grego diz: se estiver pecando constantemente. Então, o texto aqui nos apresenta essa ideia. Se algum de vós, deixe-me apresentar aqui, confessai os vossos pecados uns aos outros, no verso 16, 15 e 16, no 15 ele diz que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui a possibilidade de que a enfermidade seja por conta do pecado. Então, se estiver constantemente em pecados, então qual é o procedimento? Orar por essa pessoa. Aqui ele faz uma indicação que leve até os presbíteros da igreja. Então era o costume daquela época, se alguém estava enfermo, os presbíteros iam, e essa enfermidade às vezes não era nem tanto por conta de pecado, mas pela própria perseguição da igreja, até porque eles usam aqui um óleo de unção. Então esse óleo aqui era para alívio das feridas. Então alguém que havia sido fustigado com vara por conta da fé, por conta de expor que era um seguidor de Jesus, então ele sofria dores, estava padecendo. Então nesse caso deveria se enviar ali os presbíteros, os líderes, os anciãos da igreja, para que pudessem ungir aquela pessoa. Então em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios 11:30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Então, voltando aqui à ideia do pecado, Então, 1 Coríntios, a igreja estava perdendo membros. E qual era o motivo pelo qual estavam morrendo os membros desta igreja? Por conta do pecado. Então, Deus estava julgando aquela igreja, estava retirando daquela igreja aqueles que estavam cometendo pecados que estavam levando à morte. Então esses pecados que levam à morte, lembrando, isso não traz nenhuma ideia de perda de salvação. Entenda, o texto lá diz o seguinte,
que eles estavam sendo mortos para que eles não fossem julgados juntamente com o mundo. Qual é o julgamento do mundo? É o inferno, é a eternidade longe de Deus. Então eles estavam sendo retirados para que eles não fossem julgados juntamente com o mundo. Quer dizer, eles tiveram seus dias aqui na terra abreviados por conta do pecado. Então é importante que o cristão ele esteja firme no Senhor, para que então ele não seja julgado e retirado dessa terra antes do tempo determinado por Deus. Então Tiago descreve um membro da igreja que se encontra enfermo e está sendo disciplinado por Deus. Então o texto aqui nos faz esta afirmação. Quer dizer, ele diz aqui no texto que pode ser o motivo do pecado, e se esse for o motivo, devemos orar por ele para que Deus venha salvá-lo, quer dizer, tirá-lo daquela situação. A pessoa confessa seus pecados, no verso 16. Então, na igreja primitiva, os cristãos praticavam a disciplina eclesiástica. 1 Coríntios 5 é um bom exemplo. Paulo diz que os cristãos de Corinto, para expulsar da congregação os membros que vivessem em pecado, até que se arrependessem de suas transgressões e então colocassem as suas vidas em ordem novamente. Então lá Paulo orienta a igreja não só orar por eles, mas afastá-los da convivência, para que eles sentissem a falta, para que eles percebessem o quanto aquilo é importante para a vida deles. Então a disciplina tinha essa função, fazer com que eles sentissem realmente o desejo de estar em comunhão. Então a pessoa é curada pela oração da fé. A cura não se dá pela unção, mas sim pela oração. É interessante isso. O texto não diz que é o óleo que foi colocado sobre eles que traria cura, mas a oração da fé. A oração da fé que faz com que o enfermo volte a ter a saúde plena. É um termo médico, pode ser traduzido por massagear. Talvez seja uma indicação que Tiago sugere dos usos de meios disponíveis para a cura. Além de orar, pedindo ao Senhor o seu toque divino, Deus pode operar também a cura. Mas o que vem a ser essa oração da fé, que é a cura dos enfermos? A resposta encontra-se em 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então a oração da fé é a oração pela vontade de Deus. Eu tenho falado muito disso aqui entre os irmãos, e eu sei que algumas pessoas não se sentem confortáveis com esse tipo de oração. Quando a gente diz que alguém está enfermo, estamos orando, mas que seja feita a vontade de Deus. Às vezes as pessoas pensam que a gente já está despedindo do irmão, né? Vamos orar para que Deus leve logo. Não é isso, irmãos. Mas orar para que Deus faça a vontade dele, porque a nossa vontade é corrompida. Eu tenho falado, né, durante essa pandemia, em muitas mensagens, do que é que adianta a gente estar orando para segurar aquela pessoa em uma cama, prostrado, entubado, cheio de coisa, sendo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Então a gente deve orar para que Deus faça a vontade dele, não a minha. A minha talvez é tão egoísta que eu preferia ele aqui, todo entubado, sem reação alguma. Mas a vontade de Deus é perfeita, porque prefere ele na glória, estando descansando ao seio de Abraão, como diz a passagem de Lucas. Então essa deve ser a nossa visão, para que as nossas orações sejam certeiras, para que a gente alcance resposta
é orar sempre para que a vontade de Deus seja feita. Tem uma frase que eu achei muito interessante, eu coloquei aqui. A oração da fé é uma oração oferecida quando estamos dentro da vontade de Deus. Essa é a visão que nós devemos ter. A oração da fé é quando nós focamos em que a vontade de Deus seja realizada primeiro do que a minha. Então, antes da minha, seja a vontade de Deus realizada. A terceira oração aqui que nós vemos é a oração pela nação. Você tem orado, irmãos, esse contexto político que nós estamos vivendo, pela nossa nação? Temos visto uma guerra política, uma guerra de poder, uma guerra não só de político, mas também de partidarismos. E isso é muito triste, porque quem sofre é quem está na ponta da corda, que é o povo. Eles estão lá em cima, segurando o povo por uma corda. E aí, quando nós estamos brigando, eles estão ali, soltando o povo. Quer dizer, afundando mais ainda o povo diante desse lamaçal aí que nós estamos vivendo, desse mundo terrível. Então devemos orar para que eles tenham forças, para que eles olhem para o Senhor, para que eles busquem fazer a vontade de Deus. Eu não sou nenhum defensor do presidente da República citando o nome do Senhor. Se é em vão, não sou eu que vou julgar, é Deus quem julga, mas nós vemos o interesse dele em fazer algo voltado para a família, voltado para a nação. Patriotismo é o que ele prega, é o que ele anuncia, e o diferente dos demais é o contrário disso, é a dissolução da família que a gente conhece, das culturas que nós temos, as tradições que nós trazemos familiares. Eles querem desfazer isso. A família atual, ela não é feita de um pai, uma mãe e os filhos. Não, a família atual, ela é feita de 2 homens, de 2 mulheres, e seja o que for mais. Então isso é uma desconstrução do que Deus criou. E aí há uma pessoa lutando em favor disso, e muitos outros se unindo para destruir esse ideal, esse foco. Então é algo muito pesado. A gente sente que isso não é apenas humano, isso também parte para a cadeia aí dos demônios. Certamente há uma influência muito forte que tem trabalhado fortemente para a destruição do plano de Deus. Então nosso papel como cristão qual é? Orar pela nação, orar pelos políticos, orar pelos líderes que nós temos no poder. Então, Tiago cita Elias como um exemplo de um homem justo, cuja oração liberava poder. Muito pode, por sua eficácia, a oração ou a súplica do justo. Tiago 5,16. Uma vez eu estava visitando uma tia, tem uma tia que mora na Calcaia, e uma mulher de Deus. Sempre que eu conhecia aquela mulher, era uma serva do Senhor. E um dia ela revelou para mim que estava orando pela Xuxa. Eu disse: tia, mas pela Xuxa? Ela disse: meu filho, imagina aquela mulher se convertendo. A multidão que segue aquela mulher vai seguir também o seu conceito, as suas mudanças. Certamente haverá uma mudança muito grande em muita gente. A influência dela causará mudança em muita gente. Eu nunca parei para pensar nisso, né? E é interessante como, se a gente focar nossas orações, pedir a Deus por alguém que está no poder, o quanto essa pessoa vai ser abençoada por Deus e a influência que ela vai causar em outras pessoas, os benefícios que ela vai trazer para o povo em geral. Então, vale a pena orar por alguém que está no poder. Então, o texto desse episódio que encontramos Elias orando, encontra-se em 1 Reis 17, 18. Então, o perverso rei Acabe e a sua rainha Jezabel havia afastado Israel do caminho do Senhor e conduzido a nação ao culto a Baal. Havia deixado de cultuar a Deus e estavam cultuando um Deus pagão, uma imagem de escultura. E aí Deus castigou Israel, retendo as chuvas
que precisavam. Em Deuteronômio 28, 12 a 23, durante 3 anos e meio, os céus tornaram-se como bronze, e a terra não pôde produzir as safras necessárias para a subsistência do povo. Então Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, e os sacerdotes clamaram ao seu Deus o dia todo, mas não tiveram qualquer resposta. Essa passagem é muito hilária, é muito engraçada. Eu vejo assim, algo muito engraçado, né? Apesar de trágico. Os profetas de Baal, os profetas do rei, fazendo seus sacrifícios a Baal e pedindo fogo do céu para provar o poder de Baal, e nada acontecia. Passaram o dia todo fazendo aquilo. Já no finalzinho da tarde, Elias levanta o seu altar, o altar ao Senhor, coloca ali a sua oferta e manda jogar água, né? E aí, quando ele ora ao Senhor, Deus consome por imediato tudo aquilo que foi colocado no altar com a labareda de fogo. Então é muito interessante, porque Elias também ele foi bem cômico, né, em fazer graça com aqueles profetas de Baal. Grita mais alto, talvez ele não está escutando, né? Então, uma referência ao Antigo Testamento que mostra que os deuses deste mundo, né, têm ouvidos, mas não escutam nada, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, mas não veem, tem pernas, mas não andam, então nada pode fazer. Então, o Deus que nós adoramos é um Deus vivo, é um Deus que tudo vê, e Ele responde ao nosso clamor, ao clamor do aflito, ao clamor do servo dele. Então, isso é uma resposta. Então, Elias ali, ele representava então o povo, ele estava ali rogando pela nação de Israel, para que eles voltassem a adoração a Deus. Então o profeta então provou que Jeová era o verdadeiro Deus naquele dia. Ora, não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Essa é a nossa grande luta. Não que a nossa vontade seja feita no céu, mas que a vontade de Deus que está no céu seja feita aqui na terra. Não devemos lutar nisso, não desistir. Mas, pastor, o senhor mesmo já disse, a Escritura diz que o mundo jaz no maligno, certo? Corretíssimo. Mas isso não impede que nós oremos a Deus em favor da nossa nação, do povo de Deus que ainda está no mundo, para que Deus assim os guarde e os proteja. Elias orou por sua nação e Deus atendeu. Precisamos orar por nossa nação hoje, pedindo que Deus a convença do pecado e traga reavivamento, para que a terra seja regada com chuvas de bênçãos. Uma das principais responsabilidades da igreja local é orar pelos seus líderes e pelo governo. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquilas e mansas, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Então Deus se agrada quando nós nos importamos com a nossa nação, com os nossos líderes, para que eles sejam usados por Deus, porque se for diferente, Deus julgará não só eles, mas todo o povo. Então quem estava sofrendo? Se era o rei Acabe e Jezabel, que levou o ídolo para a adoração, mas quem estava sofrendo? Todo o povo, não era só o rei Acabe. A seca não prejudicou apenas o rei, mas toda a nação. Então, se nós não intercedermos, não orarmos pelos nossos líderes, não vai sofrer só eles que estão lá no poder, sim, nós também, porque estamos lá na corda onde eles estão segurando. Então, esse é a grande visão que nós devemos ter diante da situação. E por último, a oração pelos desviados, versos 19 e 20. Meus irmãos, se alguém entre vós desviar da verdade
e alguém o converter, saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. É interessante como é ensinado, né? A Escritura nos ensina que devemos disciplinar o pecador, mas que nós não devemos abandoná-lo. Diz a Escritura lá em Mateus 19, se não me engano, que devemos tratá-lo como gentil e publicano. Essa expressão, tratá-lo como gentil e publicano, não como os religiosos tratavam, mas como Jesus tratava. E como é que Jesus tratava os gentios e publicanos? Com amor. Então, dando a oportunidade de arrependimento, levando aquelas pessoas o conhecimento da verdade. Então, assim nós devemos nos empenhar para salvar, resgatar aqueles que se desviaram da fé. Apesar de Tiago não citar a oração de modo específico nesse versículo, ela fica implícita. Se orarmos pelo aflito e enfermo, certamente devemos orar também pelo que se afastou da verdade. Esses versículos tratam de nosso ministério. É um irmão em Cristo que se desvia da verdade e passa a viver em pecado. O verbo aqui desviar significa perambular e sugere um afastamento gradativo da vontade de Deus. Então, meus irmãos, quando nós vemos algum irmão se afastando aos poucos do nosso meio, nosso papel é tentar resgatá-lo, é visitar, é fazer uma ligação, fazer uma visita, orando com ele, chamando a atenção dele. Olha, o Senhor está contigo, não vá por esse caminho. Então, trazer à tona os dias que ele viveu na presença de Deus e o quanto Deus foi generoso com ele, de que vale a pena o homem se afastar de um Deus tão bondoso. Então ele só vai sofrer longe de Deus. Em algumas situações é importante que a gente dê um tempo, mas que esse tempo seja o mais breve possível, e então vamos até ele tentar trazê-lo à consciência novamente. Então a origem desse problema encontra-se nas palavras se desviar da verdade, em Tiago 5,19. A verdade, evidentemente, é a palavra de Deus. Então, a palavra da verdade, como é dito lá em João 17, se o cristão não permanece próximo da verdade, começará a se desviar. Por essa razão, importa que nós apreguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus 2:1. Então é importante que nós foquemos a nossa vida na verdade. Você quer ver um crente enfraquecido? É um crente que deixa de ler as Escrituras, ele deixa de vivenciar o que Deus é, ele deixa de ver o que Deus fez, e aí ele passa a ficar mais fraco e desistir da caminhada. É importante tentar ganhar os perdidos, mas também é importante ganhar os salvos. Tanto um quanto os outros, ambos são importantes para o Senhor. Então, fazer com que os irmãos permaneçam firmes é nosso papel. Não só eu como pastor, de estar pregando, de estar fortalecendo, motivando os irmãos, mas é o papel de cada um de nós. Observar um irmão que está se afastando e tentar trazê-lo de volta. Então, se ele der ouvidos, ganhamos o irmão, como é dito lá em Mateus 18:15. O termo ganhar significa obter. Então, é a mesma palavra traduzida por termos lucros. Então, quando ganhamos um irmão para Cristo, ou ganhamos um irmão que ele volta para o Senhor, é como se nós estivéssemos ganhando um lucro. Quer dizer, nós já ganhamos uma coroa, que é a coroa de glória por servir ao Senhor, e quando ganhamos aquele irmão, somos glorificados uma segunda vez. Estamos guardando tesouros nos céus. Esses são os tesouros que a Bíblia fala, relata. Quando nós salvamos uma alma, quando nós resgatamos alguém que está desviado, estamos então investindo no reino celestial.
Então, as coroas que nós iremos receber lá no céu. É importante ganhar tanto os perdidos quanto os salvos. A fim de ajudar um irmão desviado, é preciso ter uma atitude de amor, porque o amor cobre multidão de pecado. 1 Pedro 4,8. Concluindo então, chegamos ao fim do estudo da Epístola de Tiago. Sua ênfase foi sobre a maturidade espiritual. Este pode ser um bom momento para examinar nosso próprio coração e verificar como está a nossa maturidade cristã. Então, as palavras que aqui foram proferidas, durante esse mês, esse tempo que a gente estudou o livro de Tiago, certamente nos traz uma reflexão profunda, uma autoanálise de como está a minha fé, como eu estou andando como um cristão. Será que eu tenho orado realmente pelos motivos corretos? Será que eu tenho buscado falar aquilo que agrada ao Senhor? Então seja essa a nossa intenção, para que alcancemos a perfeição que Deus espera encontrar em nós. Efésios 4, 11 a 13 diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o desejo do Senhor, com esse livro, com estas palavras que aqui estão registradas, é o nosso crescimento, a nossa edificação, é alcançarmos a maturidade cristã. E essa maturidade se encontra em Cristo, chegarmos à semelhança de Cristo. Então essa é a grande missão do cristão aqui na terra, alcançar a estatura de Cristo. Cada um de nós busquemos esse crescimento espiritual, para que Deus seja honrado e glorificado através de nós. Amém? Graças a Deus por isso. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu santo nome. Te damos graças, Senhor, por esse tempo, pela Tua palavra, que nos orienta, que nos exorta a buscar, Senhor, uma edificação esta, Senhor, que traz maturidade, que traz crescimento à nossa fé, para que sejamos então, ó Pai, semelhantes a Cristo. E assim nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a compreender e aplicar e praticar aquilo que nos é ensinado através da Tua palavra. Pois em nome de Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus.